Próximo assunto que vamos apresentar agora é a guarda do domingo. Quantos guardadores do domingo gostariam de encontrar na Bíblia um verso que apoiasse a guarda desse dia? O domingo, na realidade, foi oficializado no dia 21 de março de 321, quando Constantino oficializou esse dia. De lá para cá tem sido observado pelos cristãos de uma maneira geral. Mas na Bíblia não existe nenhuma passagem que possa, pelo menos, insinuar a guarda do domingo. O domingo ele é inexistente na Bíblia. É estranho à Bíblia. Ele é um dia, como qualquer outro, secular. Era chamado de primeiro dia. Mas nós temos algumas passagens que falam sobre o primeiro dia da semana. E para que possamos elucidar isso, gostaríamos de ler essas passagens. A primeira está inserida em Mateus 28 e 1. Depois do sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Aqui demonstra que apenas elas deixaram passar o sábado, que era um dia santo, santificado, para que num dia secular, como domingo, fosse então fazer as coisas próprias para esse dia, como por exemplo visitar o sepulcro. Em Marcos 16, versos 1 e 2, passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para ir ungir o corpo de Jesus. Muito cedo, no primeiro dia da semana, logo depois do nascer do sol, foram ao sepulcro. Então nós vemos que no sábado elas não compraram aquilo que era próprio, aromas para comprar no dia secular, que seria o domingo. E respeitaram o repouso do sábado. Em Marcos 16, 9, nós lemos: Tendo Jesus ressurgido de manhã bem cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Marcos não acrescenta nada de especial com respeito ao primeiro dia da semana. Em São Lucas 24, verso 1, no primeiro dia da semana bem cedo, elas foram ao sepulcro levando as especiarias que tinham preparado. Lucas apenas confirma que elas, as mulheres, deixaram para um dia comum da semana os seus afazeres, que não fariam na realidade no sábado. Por isso, considera o sábado santificado. E esse livro de Lucas foi escrito no ano 63 depois de Cristo. Isto é, 32 anos depois da ascensão de Jesus Cristo. Em São João 20, verso 1, na madrugada do primeiro dia da semana, sendo ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra fora revolvida da entrada. E Maria foi surpreendida com a tumba de Jesus aberta e vazia. Também mostra Maria respeitando o sábado como um dia sagrado. Em São João 20, 19 e 26, chegada a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e estando cerradas as portas do lugar onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio e lhes disse: Paz seja convosco. Então veja que a reunião era uma reunião que eles estavam com medo. E também, porque Jesus havia sido crucificado, que as consequências viessem para eles. Então não tinha nada a ver com uma reunião religiosa, como se fosse um dia de guarda. Em Romanos 6, versos 3 a 6, diz o seguinte: Ou não sabeis que todos quantos foram batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Então nós temos aqui apenas demonstrando que a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus apenas demonstram que é o batismo. O batismo hoje representa a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Não tem nada a ver com a guarda do domingo. Então dizer que Jesus ressuscitou, que a ressurreição representa a guarda do domingo, seria uma coisa diferente daquilo que a Bíblia prega. Em Atos 20, verso 7, nós lemos: No primeiro dia da semana, reunindo-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou o seu discurso até a meia-noite. A única razão aqui é que Paulo ia viajar
e quis dar uma mensagem um pouco mais prolongada e também não tendo nada a ver com a guarda do domingo. E a outra passagem é 1 Coríntios 16 e o verso 2. No primeiro dia da semana, cada um põe de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não façam as coletas quando eu chegar. Então o apóstolo Paulo está dizendo que ele não gostaria que ficassem tirando ofertas quando ele estivesse ali e que cada um já estava ensinando a organização da mordomia. Não tem nada a ver com o dia de guarda. Em Atos 11, 28 a 30, ele fala de uma fome muito grande e que os irmãos então deveriam ser liberais ajudando os seus irmãos. Então nós vemos aqui que nenhum verso que foi lido manda guardar o domingo. Fica claro que o domingo tem sido guardado apenas por tradição, sem nenhuma autorização divina. O domingo é um dia secular. Ao passo que centenas de versículos ordenam que o sábado seja guardado. O decreto mais antigo, como nós dissemos, da guarda do domingo, foi assinado por Constantino no ano 321. Jesus disse que os seus filhos e ninguém poderia jamais mudar um jota ou um tio da lei sem que tudo fosse cumprido. E aos que não guardam a sua lei, ele diz: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. João, vendo os salvos no céu, ele disse: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. E João fala do dia do Senhor. E Jesus, complementando, disse: o Filho do Senhor também é Senhor do sábado. No Novo Testamento, o dia de guarda é o sábado. Jesus só guardou o sábado, aliás, nem havia domingo naquela época. Os discípulos guardaram o sábado. Paulo, muitos anos após Jesus haver ido para o céu, durante 1 ano e meio discorria na sinagoga, persuadindo tanto a judeus como gregos no dia do sábado. A razão de guardar o sábado está no fato de atender a um pedido de Jesus: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E finalmente, como disse Isaías, falando dos novos céus e da nova terra, diz: e será que de uma lua nova até a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. O próximo assunto que iremos apresentar agora é a revelação do segredo da morte. A morte produz um vazio na nossa alma tão grande, tão terrível, que só Deus pode preenchê-lo. A morte realmente deixa o homem numa situação perplexa. E há muitas perguntas que correm na mente do homem. O que acontece quando alguém morre? Há vida depois da morte? Poderemos rever nossos queridos que morreram? E onde encontrar a resposta para tudo isso? Jesus disse: eu tenho as chaves da morte e do inferno, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Cristo é o Alfa e o Ômega, o Todo-Poderoso. Ele sabe tudo, sabe como criou a vida e o que acontece quando uma pessoa morre. E por isso ele diz: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Entender o que a Bíblia diz a respeito da criação do ser humano facilitará nossa compreensão do mistério da morte. Deus, para criar o homem, ele uniu o pó da terra com o fôlego da vida e o homem se tornou alma vivente. Ele disse: se você comer do fruto proibido, você morrerá. Certamente morrerás. E o homem comeu do fruto proibido e adquiriu a morte. Mas Cristo morreu na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ser salvos da morte. E um dia, quando Cristo voltar, nós teremos o privilégio da ressurreição. O homem que é mortal, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Se lhe cortas a respiração e voltam ao seu pó, todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Jesus se apresenta à igreja de Esmirna como o primeiro e o último, o que vive e esteve morto. E lhe deu uma demonstração disso quando disse: nosso amigo Lázaro dorme. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro. Salomão diz que os mortos não sabem coisa alguma. E o salmista, falando da morte, diz: nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. E continua Salomão: mas os mortos não sabem coisa nenhuma.
amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. O Apocalipse diz que há espíritos ministradores, operadores de sinais. Todas as nações foram enganadas pela tua feitiçaria. A morte do homem é a quebra da relação harmoniosa entre o fôlego e o pó. A gente poderia dizer que a morte é a desintegração do indivíduo. Tu és pó e em pó tornarás. E o fôlego volte a Deus, que é a grande fonte. É como se a gente apagasse uma lâmpada e a energia voltasse para a fonte, perdendo a consciência ou desaparecendo a alma vivente. Por isso eles não podem voltar à sua casa. Não sofrem, não desfrutam de nada, não podem aprender nada e não podem glorificar a Deus. Os que dizem falar com os mortos estão mentindo e seguindo a orientação de Satanás. Isaías diz: os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Em Tessalonicenses diz: se cremos que Jesus trará juntamente em sua companhia os que dormem, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. O pior inimigo a ser vencido é a morte. No entanto, nós temos a bendita esperança da ressurreição. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo em sua vinda. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. E não haverá luto, nem pranto, nem dor. Aos fiéis, Deus promete ressuscitá-los no último dia, quando sairão para a ressurreição da vida, e Ele pode fazê-lo com base em sua ressurreição, que é a bendita esperança do cristão. Então, enquanto nós vivemos nesse mundo aqui, a nossa morte é apenas um sono, aguardando a ressurreição. O indivíduo que é fiel a Deus, e ele morre com a esperança da vida eterna, ele dorme em Cristo Jesus. E quando Cristo voltar, ele vai ressuscitar para uma nova vida, uma vida de paz, de alegria e de felicidade. É interessante que é enterrado o corpo corruptível e ressuscitado o corpo incorruptível. É enterrado o corpo mortal e ressuscitado o corpo imortal. Deus não aprova as pessoas que têm comunicação com os mortos. Portanto, os feiticeiros, os macumbeiros, os necromantes, os que consultam os mortos, esses não terão parte no reino de Deus. Quando Saul assumiu o seu reinado, Samuel pediu que ele tirasse todas as feiticeiras do seu reinado. E ele o fez. E, infelizmente, no final da sua vida, se tornou endemoniado e procurou uma feiticeira. Nesse mundo, todos nós estamos sujeitos à morte. A alma que pecar, essa morrerá. Mas o que nos consola, o que nos anima, é que assim como Jesus ressuscitou a Moisés e levou para o céu, ele nos levará também. Moisés teria o privilégio de ser trasladado para o céu, mas por um pecado apenas ele foi sepultado pelos anjos, e um dia Jesus veio com 10 milhares de anjos buscar a Moisés. Moisés foi ressuscitado e foi para o céu, e está lá até agora. Moisés desceu no Monte da Transfiguração para consolar a Jesus e dizer a ele que ele dependia da morte de Jesus na cruz para conseguir ficar no céu. Isso foi um consolo. Que nós tenhamos a esperança da ressurreição e aguardemos a Jesus para um dia estarmos com Ele eternamente. Amém.